Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos. Bom, hoje não sou eu que vou falar de novo, vocês não vão ter que me ouvir tanto assim, é só os recadinhos. Bom, começando o Encontro Amigo, falar um pouco desse trabalho tão importante para nós, né, que acontece às quartas-feiras à noite pelo Zoom e também no período da tarde às 15 horas, que é presencial aqui na Sala Herculano Pires, que é um trabalho bem importante da casa, que ajuda aos enlutados, a quem perdeu algum ente querido, pode indicar, porque estava conversando até com a Tânia, que a gente participa num trabalho no estudo que acontece logo após esse aqui, e ela comenta do quanto tem ajudado as pessoas para passar por esse período que a gente se despede de alguém, né? Mesmo nós sendo espíritas, a gente sente a partida da outra pessoa, né? A gente sabe que vai estar lá, que a gente pode se reencontrar, mas nesse período é importante aprender a lidar com isso. Então, quem puder participar ou indicar alguém, quarta-feira às 8 horas pelo Zoom, ou às 15 horas na Sala Herculano Pires. E aí agora chegando, estava falando com o Lucas sobre o que a gente vai divulgar, né? Que é a agenda de 2024. É uma agenda física. E ele falou, mas quem usa isso? E eu fiquei pensando, eu uso. Porque eu trabalho com vendas, né? Então, eu tenho reunião amanhã e está tudo marcado. O que eu vou fazer na semana? Eu chego no domingo à tarde e vou marcando tudo, como vai ser a minha semana. E eu vou marcando na agenda, que se eu não marcar, eu me perco completamente. E é muito legal essa agenda, que ela tem várias passagens do Evangelho no rodapé de cada dia. E no final do mês tem um tema bem bacana também para a gente estudar. E além da gente se programar, ficar bem organizado, ainda tem um pouco da doutrina espírita para a gente. Ação entre amigos, está tendo uma rifa na nossa livraria para o Dia das Crianças, né? Vai ter um brinquedo educativo com perguntas e respostas e 15 livros espíritas infantis. O sorteio vai acontecer no dia 8
E cada cupom da rifa custa R$10. Nós queremos agradecer a todos que puderam comparecer na feira, que mais uma vez foi um sucesso, foi um dia de muita alegria. Eu não pude participar esse ano, mas vi que tinha tanta gente comentando, tanta gente falando do quanto foi gostoso a feira, que como todo ano é, né? Eu conversei com a Camila, que é a nossa diretora de eventos, e ela falou do quão gostoso que foi a feira, do quão importante e do quanto ajudou e vai ajudar a nossa casa. Então, muito obrigado para todos que puderam participar e já vamos começar a vibrar para a próxima, né? Porque é um dos eventos que mais arrecada, que mais consegue ajudar a nossa casa, para que a nossa casa se mantenha firme. Vamos para os trabalhadores da noite. A leitura do Evangelho, a leitura da mensagem e a prece inicial, Marcelo Fernandes. A vibração geral e a vibração dos passes, Leila Nobre. Fluidificação das águas e prece final, Vera Lúcia Romei. E o tema de hoje é Vida e Obra de Jesus Gonçalves, com a nossa grande amiga Ana Araújo. Que Jesus nos abençoe, que tenhamos todos um bom trabalho. Boa noite a todos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. Item 22. Quanto ao futuro, segundo os dogmas fundamentais que decorrem do princípio anti-reencarnacionista, a sorte das almas está irrevogavelmente fixada após uma única existência. Essa fixação definitiva da sorte implica a negação de todo o progresso, pois se há algum progresso, não pode haver fixação definitiva da sorte. Segundo tenham eles bem ou mal vivido, vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam assim imediatamente separadas para sempre, sem esperanças de jamais se reunirem, de tal maneira que pais, mães e filhos, maridos e esposas, irmãos e amigos, não têm nunca a certeza de se reverem. É a mais absoluta ruptura dos laços de família. Com a reencarnação e o progresso que lhe é consequente, todos os que se amam se encontram na terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Se há os que fracassam no caminho, retardam-se o adiantamento e a sua felicidade. Mas nem por isso as esperanças estão perdidas. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, sairão um dia do atoleiro em que caíram. Com a reencarnação, enfim, a perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, do que resulta o estreitamento dos laços de afeição. Mensagem do livro Ainda Hoje, de Chico Xavier. O amor vence a morte e desconhece o tempo. Vamos assim, fechando então nossos olhos, elevando nosso pensamento no mais alto, agradecendo a espiritualidade amiga pela recepção, por esse ambiente amorosamente preparado para cada um de nós. Que as lições do Mestre Jesus trazidas por seu Evangelho não sejam apenas palavras, mas se traduzam em atitudes, boas atitudes de cada um de nós no nosso dia a dia. Que sua luz nos ilumine e guie os nossos caminhos. Que seu amor toque nossos corações e nos direcione para a prática do bem e o auxílio ao próximo. Que tenhamos todos uma excelente noite de estudos e de trabalho. Assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, né? O meu agradecimento a Marisaura, a Heleninha, pela oportunidade de aqui estar. Sempre é com muita alegria que a gente retorna e vem sempre a essa casa de oração, né? Já estive hoje de manhã
e agora à noite, depois tem o curso lá em cima. Então, isso sempre nos dá uma satisfação muito grande, e de rever queridos companheiros aqui, rever ali a Graça, trabalhadores da casa e companheiros nossos de outros trabalhos, né, que a gente faz tudo junto. Então, é sempre muito contente, eu fico muito contente e muito alegre. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a extraordinária vida de Jesus Gonçalves, que é esse livro aqui, e o autor é o Eduardo Carvalho Monteiro, que aqui ele cita muitas passagens da vida de Jesus Gonçalves, embora que existam também outros livros, mas eles se conheceram, inclusive, enquanto no mundo terreno, né? E um pouquinho da vida do Eduardo Carvalho Monteiro. Ele nasceu no dia 3 de novembro de 1950, em São Paulo. Ele era psicólogo, bacharel em turismo, jornalista e membro da Academia Paulista Maçônica de Letras. Ele era um grande estudioso do espiritismo, com mais de 40 livros publicados, também articulista do jornal Correio Fraterno, dentre outros jornais e revistas. Desencarnou em 2005 e neste livro ele relata a trajetória material e espiritual do nosso poeta, porque Jesus Gonçalves também foi um grande poeta. Inclusive, neste livro, tem muitos e muitos poemas que ele fez ao longo da sua vida aqui. Então, Alarico fazia parte do exército romano pelos idos do século IV depois de Cristo. Ele enfrentou inúmeras batalhas com as suas tropas e, quando em Dalmácia, ele campeou a morte, saqueando as cidades e outros gravames, onde a insensibilidade e a crueldade se faziam presentes por onde ele passava. A ele e a seus seguidores somente interessavam o ouro, as conquistas territoriais e as riquezas. Por onde passava, ele deixava rastros de orfandade, de viuvez, selvageria, e também aligiões, e as crianças eram educadas como se fossem escravas. Alarico foi um grande líder e disciplinador, mas a prepotência e a perversidade se faziam presentes sempre com requintes de maldade e de sadismo. Ele era chamado de general por aqueles que o rodeavam, que o seguiam, né? Ele se considerava a perfeita lei, ele é que mandava. E ele era considerado também, ele se considerava como o Deus dos povos, o Deus de Roma. E ele dizia assim: eu sou o grande Alarico que Roma aclamará e adorará. Então, de um egocentrismo muito grande, assim foi a vida de Alarico. E o povo romano lhe pedia clemência, pedia perdão, pedia indulgência, para que ele fosse não tanto tão ruim com aquela população, mas de nada adiantou. Agostinho, bispo de Hipona, que encontrava-se em Roma, tentou de todas as maneiras, e em nome do povo romano, com muita serenidade, muita humildade, falar com Alarico. E mesmo enfrentando toda a humilhação, porque um bispo falar com um soldado, né? E tentou conversar com ele, pediu que ele parasse com tantos conflitos, com tantas mortes. Também foi tudo em vão. E Alarico e seus soldados começaram a saquear a cidade. Os templos cristãos não foram atingidos, porque muitos ali ficaram ali para se proteger. E Alarico estava contente, porque, mais uma vez, ele causou uma grande devastação na cidade. Fascinado pelo poder, mas mesmo assim ele não ficou muito tempo em Roma. E foi tentar invadir a África. Mas lá ele não teve muita sorte. Quando a sua frota lá chegou, ela foi dispersada e atingida por uma grande tempestade. E Alarico acabou por morrer. E os seus soldados o enterraram no leito do rio Bazento. E estes soldados foram mortos a fim de que não se revelassem o local do sepultamento do guerreiro de Alarico.
Então, ninguém poderia nunca mais falar onde que estava o corpo de Alarico, né? Porque esses soldados que o enterraram também foram mortos. Após algum tempo, Alarico despertou na verdadeira vida, no plano espiritual. E lá ele começou uma reeducada e dura trajetória de padecimentos, de muito, muito sofrimento. Tudo consequências da sua vida terrena, onde a ambição, o poder, sempre estavam presentes na vida de Alarico. E nesse ambiente de trevas, ali naquele local que se encontrava, ele foi muito cobrado por tudo aquilo que ele fez. Então, quantas vítimas cobravam dele o sofrimento que elas tiveram e que foram atingidas enquanto aqui no mundo terreno. E assim, Alarico, mergulhando em infortúnios morais, os quais ele estava colhendo aquilo que ele havia semeado, porque ele só semeou guerra, matança, enfim, uma série de problemas graves, né? E nada o continha, nem o próprio Agostinho conseguiu segurá-lo. E ele começou a ter ali muitos sofrimentos físicos, dores intensas que marcaram a sua vida nas zonas umbralinas, suplicando por uma nova oportunidade no mundo terreno. E aí, como o autor nos fala assim, que todos nós arquivamos em nossa memória tudo aquilo que praticamos no mundo carnal, que serão resultados em recompensas ou sofrimentos que vamos suportar, sem nos esquecer que a semeadura é livre e a colheita obrigatória. E assim também foi para com Alarico, que não poderia ser diferente. E frente às suas súplicas no plano espiritual, foi dado a ele uma nova oportunidade para o burilamento do seu espírito, para que, quem sabe assim, ele se mudasse totalmente. E aí, ele retornou ao plano material no mesmo lugar da sua origem. E conforme leis divinas, conforme traz o autor do livro, ele esqueceu do seu passado, de muito sofrimento, de muitas dores, e autorizado a voltar ali, no mesmo povo aonde ele ficou muitos anos. E lá ele voltou com o nome de Alarico II. Investido com os mesmos poderes anteriores, com a mesma força, com o mesmo terror, e ainda com a ânsia de novas conquistas. E a cada guerra que ele participava, ia sempre em busca de novas terras, acabando sempre por perder a vida, como aconteceu mais uma vez na Batalha de Voilé, no ano de 507. E, novamente, ele subiu ao plano espiritual, né? Uma nova encarnação. E, novamente, ele ali conseguiu voltar a pedido, ele pediu para as equipes espirituais que ele voltasse novamente ao plano terreno. E aí ele voltou como o cardeal Richelieu, na França, no século XVI. E ele foi um notável estadista monárquico, mas odiado por toda a sociedade local, porque ele voltou como cardeal, mas com os mesmos problemas do Alarico I, daquele mesmo jeito. Após 2 anos de cardinalício, ele chegou a primeiro-ministro e durante 18 anos foi o homem mais poderoso da França. Nesse período, ele mais uma vez cometeu as maiores atrocidades para o povo francês. Ele mandava decapitar todos aqueles que eram os seus opositores. Todos aqueles que ele sabia que eram adversários dele, mandava decapitar. Nesse período, já bastante debilitado, bastante doente, ele não conseguia mais nem se levantar, né? E na data de 4 de dezembro de 1642, ocorreu o seu desencarne, ainda com o tempo dele dizer: meus únicos inimigos foram os inimigos da França. E, novamente, no plano espiritual, ele repassava tudo aquilo que ele tinha feito,
todas as encarnações, Alarico I, Alarico II, o Richelieu, toda essa vida passando pelo campo mental dele, né? E tudo aquilo que ele tinha feito, a ambição dele, as traições, o remorso, os saques que ele saqueava a cidade, o desrespeito à pessoa humana, atitudes mesquinhas, as mais diversas atrocidades cometidas por ele em todas as suas vidas. Nesse turbilhão, ele volta a pedir novamente à espiritualidade a volta dele ao plano terreno, para que assim ele pudesse expurgar todos esses erros cometidos, todas essas fragilidades dele, vamos dizer, né? E a misericórdia divina o atendeu, vindo com o corpo coberto de chagas da hanseníase. Consta no livro que ele teria pedido esta doença, para que seria o meio dele poder conseguir, vamos dizer, aparar as arestas dele, as dificuldades, melhorar. Enfim, que ele iria se depurar de tudo aquilo que ele havia feito. E a lei da reencarnação, né? Que muitos ainda não compreendem. É na dor e no sofrimento que nós vamos purificar os nossos sentimentos, né? Se a gente for ver, é por aí esse caminho, né? A gente vai passando pelas dificuldades, pelas dores, pelos obstáculos da vida, muitas vezes dores físicas, dores morais, mas todas elas é para, antes de tudo, a gente refletir, a gente modificar e a gente progredir neste mundo que aqui nós viemos, né? De provas, de expiações, enfim, é a nossa passagem aqui, até porque ninguém veio por acaso, ninguém caiu assim, nesse ou naquele lugar. E nos lugares que nós estamos, a família que nós estamos, aonde nós moramos, nós pedimos, imploramos para estar naquela família, naquele lugar, naquela situação, naquele emprego que muitas vezes a gente não suporta, né? Bom, assim, esse guerreiro receberia a lepra como remédio para o seu amadurecimento espiritual. E a cidade de Borebi recebeu o espírito reencarnante de Alarico, agora como Jesus Gonçalves, em 12 de julho de 1902. Nessa nova existência, sua mãe desencarnou quando ele tinha 3 anos. Ele foi criado pelo pai, pelos tios, pelos demais familiares e trabalhavam na lavoura de algodão e do café. Com os demais amigos, criou a bandinha de Borebi, onde animavam quermesses da localidade. Ele sempre se dava muito bem com aquelas pessoas que o rodeavam. Ele sempre foi o centro daquele lugar, junto aos amigos. Ele sempre se deu muito, muito bem àqueles que estavam com ele, né? E sempre com muita disciplina, dedicação, ponderado, e sempre ele teve um espírito de liderança. Ele teve também incursões no teatro, também foi articulista nos jornais de Bauru, e em Bauru ele foi o tesoureiro da prefeitura. Ele viu-se viúvo por 2 vezes e ainda cuidando dos filhos, né? Aos 27 anos, bem novo, apresentou-se uma nova aprovação na vida de Alarico, na vida de Jesus Gonçalves. E ele viu pequenas manchas em seu corpo, as quais tratavam-se do mal de Hansen. E por sérias restrições de vida, ele foi atingido. Jovem e belo, teve o desprezo dos amigos e o escárnio da sociedade. Com o corpo coberto de chagas pestilentas, carregando a sua cruz na via dolorosa do sofrimento. Enquanto a doença corroía seu corpo, seu espírito sendo educado com lições de humildade, de simplicidade, resignação e submissão, a doença foi a sua companheira até o fim dos seus dias. E portadores desse mal eram discriminados, eram segregados da sociedade. Não podiam ter filhos e nem viver em sociedade. Era considerada uma doença contagiosa. No plano espiritual, novamente, o seu mentor, sempre conversando muito com ele,
disse que ele seria confinado em um hospital para que compreendesse a controlar os limites das suas conquistas territoriais. Ali, confinado num hospital por força da moléstia, ele não tinha como saquear nada. Comparando-se àquilo que ele fez nas outras encarnações dele, que ele saqueava Roma, África, enfim, todos os lugares. Em sua nova volta ao plano, e ainda o livro nos fala que ele teve duas encarnações, como Jesus Gonçalves, e as duas com o mal de Hansen. Em nova volta ao plano terreno, foi-lhe dito que seria na pátria do Cruzeiro, onde está plantada a árvore do Evangelho de Jesus Cristo. E continuando ainda, o mentor a lhe dizer que ele teria sempre a presença de Deus em sua vida, que ele jamais seria abandonado. E Deus estaria sempre presente no seu coração, para que assim pudesse compreender e aceitar tudo aquilo que ele estava passando e mais ainda do que passaria, tendo toda a retaguarda do plano espiritual a ajudá-lo a enxugar as muitas lágrimas alheias e consolar os deserdados. Então ele precisou enxugar as lágrimas não só dele e daqueles outros, para tentar melhorar, porque quantas e quantas lágrimas que ele causou, né? Em agosto de 1933, ele deu entrada na colônia de Aimorés, convivendo com todos os demais doentes com a mesma doença, né? Que trazem nas chagas do corpo as marcas das existências passadas. E assim também, lá na colônia de Aimorés, ele também formou uma bandinha, ele formou um coral com aqueles demais doentes, né? E em setembro de 1937, ele foi transferido para o hospital de Pirapitingui, que com certeza muitos de nós ali talvez já estivemos ou que já ouviram falar. Esse hospital é em Itu, né? E que recebia os doentes do Hansen. Hoje já não mais, esses doentes são, quando ocorre de aparecer algum doente, são tratados em casa. E a Secretaria da Saúde encaminha as medicações para que ele seja tratado e não mais internado. Então, ele foi para o hospital de Pirapitingui. E também lá se tornou um líder junto aos demais. Ele era chamado de mestre. E ali tinha uma moça de nome Anita que sempre o acompanhou, auxiliando ele em todos os seus momentos, né? E aí ocorreu o desencarne de Anita, né? E foi mais uma grande dor de Jesus Gonçalves. E os senhores viram que todo o trajeto da vida dele, ele sequer lembrou-se de Deus. Na verdade, ele era um ateu. Então, para ele, Deus, Jesus, nunca existiu, embora que tenha um nome parecido, né? Mas em conta do acento. E essa dor com a morte da Anita foi o início da transformação de Jesus Gonçalves. Começou ali, o primeiro livro que ele leu foi O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Foi o início dessa mudança. E sempre ele punha à prova a existência divina. Eis que no momento das suas dores insuportáveis, que por mais remédio que ele tomasse, não havia adiantado, ele questionou Deus e falou para Deus que ele dava 5 minutos para que ele, tomando o remédio, se as dores que ele tinha fossem passar, aí ele iria acreditar na existência de Deus. E foi o que aconteceu. Ele colocou o remédio na água, tomou e depois de 5 minutos essas dores sumiram. E aí ele passou a acreditar na existência divina. E deve-se a Jesus Gonçalves a abertura dos portões dos sanatórios de ancenianos, as visitas fraternas, a levarem um pouco de amor e de convívio junto àqueles nossos irmãos. E Jesus Gonçalves também faz parte aqui da mentoria e da coordenação dos trabalhos de auxílio e fraternidade que nós temos aqui na nossa casa, né? Alguns de nós talvez até trabalham nesses trabalhos fechados, e Jesus Gonçalves faz parte deles também. E juntamente com Jerônimo Mendonça,
Ele atua nos trabalhos dos suicidas, que é voltado aos ancenianos e portadores do fogo selvagem, com práticas de suicídio. Também nós temos na nossa casa trabalhos direcionados a essas condições. A atuação de Jesus Gonçalves é imensa, amparando e reconfortando semelhantes a nós que buscam este caminho tão triste e tão difícil, né? E a trajetória da vida de Jesus Gonçalves, ela é riquíssima de ensinamentos, de exemplos, de lições. Aqui a gente só colocou alguma coisa, até em função do tempo. E nos permite um paralelo com os princípios muito importantes da nossa doutrina, entre eles a lei de causa e efeito. Somos responsáveis por todas as nossas atitudes, nossas escolhas. Nos é concedido o livre-arbítrio. Com isso, nós temos as nossas escolhas, ou por este caminho, ou por aquele, ou por um outro. Nós vamos plantar e depois vamos colher, né? E que cuidados que nós estamos tendo nessa nossa plantação, né? O que é que nós vamos colher depois de um tempo? Porque Deus nos concede a vida e nós traçamos os rumos conforme diz o autor. Tem também a lei da reencarnação. O nosso espírito imortal vai voltar em novo corpo quantas vezes for necessário para burilamento dos nossos desalinhos, para que possamos nos melhorar, né? E por fim, a presente vida que nós temos é a melhor de todas, sempre. Nós temos todas as oportunidades, do momento que nós levantamos até a hora que vamos dormir, e durante a noite também, de aproveitar esta vida e nos melhorar. Aproveitando cada momento. A vida nos dá muitas oportunidades do auxílio, do cuidar, do servir, que é para isso que nós viemos. Servir no nosso lar, na nossa família, no convívio social, numa casa espírita, enfim, no nosso trabalho de ganha-pão. Quantas e quantas oportunidades nós temos de servir. Todos nós viemos para isto, né? Que é uma coisa muito boa. É muito melhor servir do que ser servido. Porque às vezes a gente é servida quando está doente, né? E a gente não quer ficar doente, não é assim? Mas então, por isso que é importante a gente servir. Então, a presente vida é a melhor de todas. Nosso Pai Criador nos dá todas essas oportunidades de reajustes, de melhora, de progresso moral e espiritual. Quanto mais nós aprendemos, mais nós vamos nos modificando. E com isso torna mais fácil a compreensão e a aceitação das dificuldades, das vicissitudes, dos obstáculos inerentes à vida de todos nós. E que a paz do Senhor esteja sempre dentro dos nossos corações. Mais baixinho. Obrigada. E neste momento, vamos fechando os nossos olhos, ligando os nossos pensamentos ao mais alto. Vamos sentar corretamente, em posição de recepção. Observar o espaço à nossa frente, onde os médiuns vão passar. E os nossos queridos colegas, médiuns, se prepararam durante o dia. Pedimos que já se coloque na posição da doação do passe. Neste momento, mentalizamos nosso Mestre Jesus à nossa frente, com as mãos estendidas a nós. E assim, os nossos médiuns vão direcionando as energias que vêm do mais alto, energias de amor, energias positivas que adentram através do nosso coronário. Fazem uma limpeza, organizando nossos pensamentos, tornando positivo todo o nosso olhar, porque podemos ver nos nossos irmãos tudo de positivo que eles têm
e todos aqueles que encontramos no nosso caminho, descendo ao nosso frontal. Essa energia positiva fortalece a nossa visão para que nós possamos enxergar mais longe, enxergar mais adiante e enxergar com a alma aquilo que nós não podemos com a visão física. E assim, essas energias descem na altura da nossa garganta, fazendo uma limpeza, equilibrando as nossas glândulas, o trabalho dos nossos hormônios, para que nós possamos direcionar ao nosso próximo, aos nossos irmãos, palavras de amor, de amparo, de afeto. E assim, essas energias descem até o nosso cardíaco e neste fortalece a maior e mais bela energia que nós temos, que é a energia do amor. Essa energia do amor que nos envolve inteirinhos, em todos os nossos membros, passando pelo gástrico, pelo esplênico, pelo geniturinário, descendo pelas nossas pernas, passando pela planta dos pés e subindo até o nosso básico. E assim, subindo vértebra a vértebra a nossa coluna, chegando novamente ao nosso coronário e nos envolvendo totalmente em energias positivas, de amor, de paz. E neste momento faz uma sintonia entre todos esses centros de força para que nós possamos pensar, sentir e agir em harmonia com o universo, em harmonia com os ensinamentos de Jesus, nosso querido Mestre, possibilitando assim nós podermos sentir o direcionamento que nos dá o nosso protetor espiritual. E assim, após receber tantas bênçãos, tantas energias positivas, nós vamos agora nos posicionar para doar um pouco do que nós recebemos até este momento. Vamos mentalmente até os nossos lares. Lá adentramos, abrimos portas e janelas, passamos pelas dependências e em cada dependência desse nosso lar, vamos deixar uma rosa branca, uma rosa de paz, de harmonia, envolvendo todos aqueles que lá estão, convidando todos eles para a nossa mesa do Evangelho no lar, uma vez por semana, para que assim juntos possamos aprender, evoluir, conforme tudo aquilo que o ensinamento dos evangelhos, do Evangelho nos possibilita. Voltando aqui para a casa de paz e amor, vamos adentrar o salão e vibrar pelas urnas que estão na entrada. Primeiramente, pelas urnas de encarnados. Vamos agora pensar naqueles nomes que nós colocamos lá na caixinha dos encarnados, pedir para os protetores espirituais desse trabalho, da casa, possam envolver cada um daqueles nomes em paz, em amor, equilíbrio, que eles possam sentir essa vibração de amor chegar até cada um deles, ajudá-los a fortalecê-los, os seus familiares, para que mesmo nesses momentos mais difíceis, nesses momentos de provas e expiação, nós tenhamos conosco, no nosso coração, a presença de Deus, nosso Pai, e os ensinamentos de Jesus, nosso Mestre. Vamos agradecer a todos os trabalhadores da casa por essa linda festa do domingo, a Feira da Solidariedade, agradecendo imensamente aos protetores que aqui estiveram,
que protegeram, que ampararam, todos que participaram e trouxeram possibilidades para a continuidade dos nossos trabalhos, hoje e sempre. E assim, vamos também vibrando por todos aqueles que nós conhecemos, que temos notícias, que estão em hospitais, pedindo para a espiritualidade bendita que aqui se encontra, os médicos, que possam fazer uma visita a cada um deles e dentro daquilo que Deus nos possibilita, possa amparar, auxiliar os médicos e enfermeiros, para que eles possam receber o tratamento adequado, para que eles possam serem fortalecidos, equilibrados, sintonizados, e assim o seu corpo mental, físico e espiritual possa receber tudo aquilo que Deus possibilita para cada um de nós nesta vida. E neste momento, agradecemos por esse passe, por essas vibrações, e vibramos ainda um pouquinho mais pelo nosso Brasil, pela paz em todos os lugares que há desastres, que há guerras. E vamos nos lembrar sempre de todos os dias fazer uma prece por aqueles que sofrem muito mais do que nós, pedindo a Deus e que essas energias de amor cheguem a cada um deles, envolvendo em luz e dando coragem para que eles enfrentem os seus obstáculos. Que assim seja. Muito obrigada. É assim, neste momento, que possamos fazer as vibrações das nossas águas, agradecendo ao nosso Mestre Jesus esta oportunidade de estarmos aqui novamente reunidos. E assim, vamos mentalizar a natureza, esse planeta tão lindo que nos oferece moradia, para que possamos absorver tudo que Ele nos dá, de fluidificações, de natureza, de água, de plantações, em tudo que nós possamos buscar com esses irmãos espirituais que vão colhendo dessa exuberante natureza todos os lenitivos necessários para fazerem a fluidificação das nossas águas. E assim, chegando aos planos espirituais, os médicos, biólogos, farmacêuticos, homeopatas, os pretos velhos, os índios e os caboclos, que lá já se encontram, manipulando todos os lenitivos, a medicação necessária para cada um de nós. Que todos possam mentalizar nesse momento seus vasilhames, aqueles que não trouxeram, mentalize seus filtros dos seus lares, para que possam receber toda a medicação, a necessidade de cada um, que possamos também mentalizar no leito do enfermo um copo d'água, um vasilhame, ou mesmo um morador de rua que esteja tomando um copo d'água, que ele também possa receber o que mais esteja necessitando. E que a água do nosso planeta azul fortaleça cada vez mais a nossa esperança de que nós recebemos o que melhor, Jesus, amparando a todos nessa medicação tão bendita e abençoada. Agradecendo ao nosso Mestre que ali esteve sempre vigilante a tudo, com o seu amor. E assim, agradecendo esses irmãos caravaneiros, vamos agora fazer as nossas preces finais. Agradecendo o nosso bom Deus, o nosso amado Mestre Jesus, a espiritualidade bendita que esteve aqui conosco na noite de hoje, toda a equipe de Bezerra de Menezes. Vamos agradecer por tudo que recebemos nessa noite e que possamos retornar aos nossos lares, levando toda essa alegria, essa paz e agradecendo sempre, para que possamos estar aqui novamente na próxima semana para um novo Evangelho.
Que assim seja, com a graça de Deus. Uma semana cheia de paz, de saúde e de muito trabalho. Que assim seja. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.